tudo bem? Hoje eu resolvi trazer esse tema, um tema um pouco polêmico, mas que eu tenho escutado bastante e, para falar a verdade, eu me sinto bem incomodada. Você já ouviu essa frase, alguém dizendo sobre alguém que tem uma doença emocional, como a depressão, por exemplo, ou quando você ouve notícia que alguém cometeu autoextermínio? Essa pessoa precisava de Deus, faltava Deus na vida dessa pessoa, ela não tinha Deus na vida dela. Você já ouviu isso? Ou você que sofre por depressão, por algum problema emocional, já escutou isso? Então hoje vamos desvendar esse assunto. Será que uma doença emocional tão complexa como a depressão, por exemplo, é falta de Deus? Vamos falar sobre fisiologicamente, biologicamente, o que acontece com o nosso corpo, né? Porque a depressão, por ser uma doença complexa, ela pode vir de fatores biológicos, de fatores sociais, fatores ambientais, fatores psicológicos. Mas eu quero explicar um pouquinho, bater um papo sobre o que acontece no organismo, no corpo humano, o que pode contribuir para que esse corpo, esse ser humano desenvolva depressão. Primeiro falando sobre desequilíbrios químicos no cérebro. Você já ouviu falar de serotonina, de dopamina? Isso são neurotransmissores. Então, se há uma desregulação, um desequilíbrio no cérebro, na questão química, né, na questão desses neurotransmissores, então vai afetar o humor, pode ocasionar depressão. Então, falando biologicamente, fisiologicamente e como terapeuta integrativa, considerando o nosso organismo como um todo. Não é só cérebro desconectado do coração, desconectado do intestino, considerando o nosso organismo como um todo, ser integral. Então, desequilíbrio químico, neurotransmissores, pode afetar o humor, pode ocasionar sintomas como depressão. Então a gente já não está falando aí de Deus, de falta de oração, não é isso. Estamos falando de química mesmo que nosso corpo tem. Alterações hormonais, problema de tireoide, menopausa, TPM, que é a tensão pré-menstrual, gravidez, tudo isso mexe com a parte hormonal. Então, um desequilíbrio hormonal também pode levar a sintomas, afetar o humor, levar a sintomas como depressão, tá? E inflamação, um organismo inflamado, um intestino inflamado também pode ter sintomas de depressão. O nosso intestino, ele é um órgão tão vital, ele é conhecido como o segundo cérebro. Mais de 500 milhões de neurônios, ó, no nosso intestino. Então, aquele intestino inflamado, constipado, pode ter um desequilíbrio nesses neurônios e também trazer um desequilíbrio na parte emocional. Então, pode esses três fatores, químico, hormonal e um corpo inflamado, um intestino inflamado, sintomas de depressão. Não estamos falando de nada espiritual, de nada de falta de conexão com Deus. Sem contar traumas, abusos, a gente não sabe o que essa pessoa passou na infância, né? O ambiente que ela mora, o ambiente que ela trabalha, o ambiente se é violento, se é falta de sono, como que é a alimentação dessa pessoa, se ela até tem o que comer, ou se, como que tá, né, essa questão alimentar. Então é tanta coisa envolvida para vir alguém, um cidadão, que vamos chamar que é um cidadão que não tem informação, ele é desinformado, né? Então trazendo essa desinformação. Então, se uma pessoa que tem, por exemplo, se ela tem uma depressão, um desequilíbrio hormonal, é falta de Deus, é falta de procurar Deus, então a gente também pode dizer que diabetes é falta de Deus. E aí, você já ouviu alguém falando? Fulano tem diabetes e é falta de Deus. Por que diabetes? Por que eu tô comparando a diabetes?
Se for uma diabetes que tem aí um desequilíbrio hormonal, o que é insulina? Produção de insulina, não é hormônio? Aí ela tem uma diabetes, mas ninguém fala, não, fulano tem diabetes, falta de Deus. Mas se tem um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio químico, aí as pessoas falam, né? Que é falta de Deus, falta de oração. Então, queridos, queridas, se você não sabia disso, é uma desinformação. Então, bora estudar, bora ler, né? Aumentar a informação. Hoje, informação é na palma da mão. Mas, se você está falando de propósito, né? Seu coraçãozinho, aí você precisa analisar, né, suas atitudes, analisar seu coração aí, suas intenções, para poder reavaliar enquanto é tempo de poder disseminar sempre o que é bom, né? Não ser um fardo na vida de alguém, sim, que sejamos todos uma troca, né? Para encorajar um ao outro e não um fardo na vida de alguém. Às vezes, a depressão dessa pessoa é tão forte, né? A dor dessa pessoa é tão forte, que é bem provável que ela busque cuidar desse lado espiritual até mais do que essa pessoa que está falando aí, que o outro que é falta de Deus. Então vamos repensar aí, tá vendo? Chegando 2025, vamos ver, né? Vamos repensar. Mas será que as terapias integrativas, terapias naturais, podem complementar seu tratamento para que você tenha equilíbrio emocional, possa ter um organismo mais equilibrado? Se você quer mais informação sobre isso, mais vídeo explicando, né? Será que a medicina tradicional chinesa, por exemplo, pode regular, né, esse organismo e trazer mais qualidade de vida, mais sensação de bem-estar? Se você quiser mais conteúdo como esse, comenta aí nos comentários. Se você conhece alguém que passa por algum problema emocional, que ela tá achando, que ela ouviu de alguém, às vezes até de algum líder religioso, né, que depressão é falta de Deus, manda esse conteúdo aqui para ela, tá bom? E vamos repensar também muito o que a gente fala. Pensar antes de falar, para a gente não piorar a situação, porque às vezes a pessoa ela já tá tão no breu, né, tá tão mal, e aí você vai, piora a situação aí. Olha o perigo. Ninguém quer ter culpa de nada, de deixar alguém pior numa situação pior, pelo contrário. Vamos ajudar e sempre ser uma rede de apoio, uma rede acolhedora para quem está passando por essa fase. Tudo de bom para vocês, eu desejo para vocês sempre uma vida mais saudável e mais natural.